Posso? Pode, né? Peraí. Então, oi, pessoal, sejam bem-vindos à nossa reunião Dr. Nestor de Barros 2024. Eu sou Érica Endo, médica assistente do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E gostaria de lembrar para você que gosta dos nossos conteúdos, não perca a oportunidade de comprar dos nossos cursos, que são totalmente online. Só que a gente vai abrir uma exceção e a gente vai ter um curso híbrido completo no dia 26 de outubro, no sábado, para você desvendar os segredos do BIRADS ultrassonográfico. E você vai ter uma parte teórica, que é essa online, on demand, e vai ter uma parte hands-on, para você simular na prática diária os desafios do dia a dia. Então, é só acessar o site irradiando.com.br, que está na descrição do vídeo. E o Não vai ter curso de ressonância esse ano, tá? Só para falar, porque estamos cansados. E sempre lembrando que se você estiver assistindo a reunião ao vivo, você não perca a oportunidade de abrir seu microfone e teclar no chat e participar da reunião fazendo perguntas e comentários. Se você está nos assistindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para as notificações e dar um like para aumentar o compartilhamento desse conhecimento. E hoje a gente tem uma convidada super especial que está quase indo para o CBR em Salvador. Você já se inscreveu no CBR em Salvador? Então também não perca a oportunidade. Que vai falar com a gente sobre os processos inflamatórios e infecciosos, visão atualizada. Doutora Beatriz Maranhão, ela é membro da Comissão Nacional de Mamografia e da Comissão Científica de Mama do CBR, é tesoureira da Sociedade de Radiologia de Pernambuco, é preceptora do Centro de Detecção de Câncer de Mama do IMIP, radiologista e diretora do Lucilo Maranhão Diagnósticos e super fitness, gente. Acompanhe ela no Instagram, que ela é ótima. Obrigada aqui, é um grande prazer estar aqui com vocês novamente nessa reunião, que todas as reuniões eu estou aqui escondidinha, com fone de ouvido, atendendo, e depois, quando eu não faço a participação presencial, utilizo o tempo da academia para atualizar as lives que o HC fez. Bom, vamos lá. Me coube hoje trazer um pouquinho para vocês em relação aos processos inflamatórios infecciosos e vamos entrar aqui nesse assunto. Deixa eu colocar o compartilhamento. Pronto, agora foi. Bom, vamos começar pelos casos, né? Que é assim que a gente termina aprendendo na prática. Uma paciente de 36 anos com histórico de mastite e repetição na mama direita e veio para o serviço com a queixa de espessamento perioreolar na mama esquerda. Daí, claro que a paciente já vem recorrente, já tem o diagnóstico dela de uma mastite crônica e que a gente já vai fazendo alteração no automático, né? Que já vai vendo coleções com trajetos fistulosos e já vai vendo coleções bastante espessas, com edema circunjacente. Mas aí, o paciente de 36 anos, com a queixa de espessamento palpável na mama esquerda, é ideal que faça também a mamografia para elucidar esse caso. E na mamografia a gente vê microcalcificações na área da queixa. E daí é de se questionar, bom, será que é tudo mastite granulomatosa, que ela já tem um diagnóstico, ou temos alguma lesão concomitante? Então, o papel do radiologista, especialmente nos processos inflamatórios infecciosos, é não só avaliar o tipo do processo, a resposta ao tratamento eventualmente, a recorrência, como também não cair no ponto comum de achar que é tudo processo inflamatório e também excluir lesões concomitantes, seja na mesma mama ou na mama contralateral. Da mesma forma, a paciente também jovem, 37 anos, com uma alteração palpável na mama direita, no quadrante inferomedial, e na ultrassonografia representava uma lesão não nodular associada a linfonodopatia axilar ipsilateral, e na ressonância magnética, um real segmentar é bastante heterogêneo, com curva inclusive do tipo washout. E daí era se esperar que esse resultado findasse em alguma alteração maligna. Porém, o resultado veio mastite aguda, inespecífica, que dias após o local da biópsia terminou drenando espontaneamente, fazendo a obsedação. Então, por vezes, o procedimento intervencionista fica tendo papel também, não só diagnóstico, mas também, nesse caso, fazendo parte também da cura da paciente. Então, quando a gente se depara com um processo inflamatório infeccioso da mama, a gente precisa dividir se é um quadro agudo, ou seja, tem menos do que 30 dias, se está relacionado ao aspecto puerperal ou não puerperal, porque as causas terminam sendo diferentes.
e mastite crônicas, que geralmente são acima de 30 dias, ou recorrentes, recidivantes após o tratamento, de uma evolução mais arrastada, e pode ser precedido ou não de um quadro agudo. Geralmente acomete também a faixa etária dos 30 a 40 anos. Quando a gente não tem nenhuma mastite de quadro clínico, então como é que eu vou fazer essa classificação? Aí eu vou precisar, infelizmente, utilizar da classificação histológica. Nas mastites agudas, a gente termina se deparando mais com um quadro histológico de infiltrado polimorfo nuclear neutrófilo e nas crônicas, infiltrado de linfócitos, plasmócitos e histiócitos. As causas terminam sendo diversas, e o grande X da questão para a gente fica sendo de tentar desvendar em relação às mastites crônicas, em causas infecciosas e causas não infecciosas. E vamos adentrar em algumas dessas, nas principais, pelo menos. Mas o que a gente precisa já ter como base de dados é que nem sempre os achados de imagem refletem o quadro clínico. Geralmente, o quadro clínico pode ser mais florido do que o quadro de imagem e vice-versa. Precisamos sempre considerar nos diagnósticos diferenciais dos realces segmentares e lesões nodulares, com ou sem linfonodopatias regionais, a possibilidade de se tratar de um processo inflamatório infeccioso. Tanto é que, até na época do Atualiza, quando tinha uma maratona de casos, sempre processo inflamatório infeccioso sempre entrava em quase todos os diagnósticos diferenciais. Inclusive quando se tem edema circunjacente, um certo reforço acústico posterior e também a presença de líquidos ou de coleções na região. Indo para outro caso, uma paciente de 50 anos, uma paciente de alto risco, ela teve uma mãe, irmã e 2 tias com câncer de mama, estava aguardando o teste genético dela, tabagista, importante, e vinha sempre ao serviço com queixas de abscessos subareolares bilaterais há cerca de 1 ano, que tratava, melhorava, novamente recidivava. E daí ela veio com uma história de adensamento no quadrante superolateral da mama direita, de início súbito a 15 dias. Então, a paciente já chega dizendo, doutora, agora não é mais na região subareolar, agora é no quadrante superolateral que eu estou com a mastite. E aqui são as imagens da paciente desde o começo, de como começou o quadro clínico dela, no primeiro abscesso subareolar recidivante que ela teve. Então, geralmente são coleções bastante espessas, muito íntimo contato com a papila, podem drenar espontaneamente ou não. A ressonância magnética, a gente vê que tem um realço pericápsula dessa coleção e que, por ter esse quadro clínico bastante recidivante, é porque as causas terminam acontecendo e não foram retiradas de fatores de risco. O principal, no caso dela, o tabagismo, diabetes também, a obesidade, imunossupressão, HIV. E quando se tem esse quadro recidivante, pode-se ter também a fístula, a presença da doença de Zuska, que é o trajeto fistuloso nessa área da coleção. O aspecto de imagem pela mamografia termina não ajudando muito, mas geralmente é espessamento na região periareolar, assimetrias focais ou até, inclusive, nódulos periareolares também. Na ultrassonografia, o espessamento, coleções com o edema circunjacente, aumento da vascularização periférica. Então, bastante cuidado em relação ao analisar a vascularização. O aceitável é ter uma vascularização no entorno, não no interior da coleção, a não ser que seja uma vascularização, entre aspas, contaminada pelo fluido que fica flutuando lá dentro da coleção. E que quando a gente se depara com a ressonância magnética, a gente precisa saber se esse realce é realmente no entorno, é um realce periférico e associado no edema nas sequências de T2, ou não confundir com o realce anelar de uma necrose tumoral. Então, isso precisa ficar muito em mente. No abscesso subareolar, a gente tem um realce mais circunscrito, mais bem delimitado, e na necrose tumoral, não. A conduta, o que é que cabe ao radiologista? É não só identificar, mas também, por vezes, é o momento que o radiologista que viu o quadro e termina até, inclusive, prescrevendo antibiótico para paciente, já ter a primeira conversa em relação a retirar fatores de risco e fazer também a punção, se tiver liquefeito a coleção, que termina sendo não só diagnóstico, mas também curativo. Em casos de não melhora, a fistulectomia pode ser considerada, a recepção de tudos de ductos também, mas isso só faz sentido no contexto onde se reduz ou cessa o tabagismo.
Então, o nosso papel vai ser avaliar a coleção, dizer se tem ou não um trajeto fistuloso que vai ser incipiente ou não, excluir lesão concomitante e fazer também intervenções, seja a PAF, a core-biópsia, ou até, inclusive, uma marcação pré-cirúrgica, se for necessário delimitar a extensão dessa coleção para realizar a fistulectomia. E daí, a gente chega no exame atual da paciente, que é quando ela se queixou do quadrante superlateral da mama direita. E na mamografia, a gente vê que tem uma área de distorção na região. Quando fez a ressonância magnética, viu que tem um nódulo irregular, especulado, e que tinha também representação na ultrassonografia. E que isso, claramente, não é o aspecto aceitável de um processo inflamatório infeccioso. E foi feita a biópsia, realmente veio um carcinoma mamário invasivo. E o que a gente tem que ter também como ensinamento desse caso é que muito frequentemente recidivam sim as pacientes com mastite crônica, ainda mais se o fator de risco persiste. Porém, a gente tem que ficar muito atento aos aspectos logicários de suspeição, principalmente na paciente de alto risco. Num cenário onde ela não tem nem coleções, nem fístulas, nem quadro clínico que seja aceitável para mastite. Então, não só fazer o acompanhamento da paciente do processo inflamatório, mas também, desde lá o início, já ter conscientizado ou orientado, ou até mesmo, digo, doutrinado em relação ao rastreamento adequado, segundo a estratificação de risco da paciente, independente do quadro clínico. Então, não é porque ela tem a mastite que, eventualmente, ela deveria ser retirada da ressonância magnética pelo pretexto de a ressonância vai realçar o processo inflamatório. Ok, iria, mas o rastreamento dela teria sido feito de forma adequada também. Então, quando a gente fala em métodos de imagem que avaliam o processo inflamatório infeccioso, a mamografia tem baixa sensibilidade, mas vai ser utilizada para excluir a presença de calcificações. E já eu digo por que a exclusão. A ultrassonografia termina sendo um método de eleição para, inclusive, guiar procedimentos, porém, tem um viés de variação de interobservador. Não raro, a gente pega quadros de mastite crônicas que são classificados com BIRAT 4, inclusive BIRAT 5. Então, o não especialista termina tendo muita dificuldade em relação a isso. Na ressonância magnética, tem uma extensão mais fidedigna, porém tem a baixa disponibilidade e especificidade também do método. O que é quase que uma máxima é que quando a gente tem uma mastite aguda, a gente tem bastante edema no tecido mamário circunjacente à área que tem o processo inflamatório. Então, na mastite periductal, é muito comum a gente ver os ductos dilatados com material espesso ou não no interior, mas com bastante edema ao redor. E a vascularização também acompanhando o entorno. A drenagem pode ser necessária ou não, a depender do quadro clínico da paciente. Essa era uma paciente trans que estava fazendo hormonioterapia e que daí na mamografia viu um nódulo irregular e microlobulado e na ultrassonografia via essa imagem, mas o que chamava atenção era esse halo muito ecogênico e bem um pouco disforme, não acompanhava tanto a lesão. E o edema era tanto que foi se questionado se não era um processo inflamatório infeccioso e realmente terminou sendo esse diagnóstico. E daí a gente entra num cenário que quando é que eu vou pensar numa mastite e quando eu vou pensar num carcinoma inflamatório ou até mesmo um carcinoma primário? Porque ambos eu vou ter edema e ambos eu vou ter linfonodopatias. O que é que vai me ajudar a desvendar? Será que esse quadro bastante florido na mama direita, com edema retroglandular, com ectasias ductais, linfonodopatias axilares e bastante real, você pode estar no meio de contraste praticamente na mama inteira, é um processo inflamatório infeccioso ou um carcinoma inflamatório? Esse terminou sendo biopsiado e foi uma mastite. Mas o que é que tinha de imagem que poderia me ajudar? Quando eu penso mais em carcinoma inflamatório, eu vejo bastante espessamento cutâneo, espessamento de 4 cruzes, nódulos irregulares, especulados, e o principal, a presença de microcalcificações na região, a ausência de abscessos, apesar de que o tumor pode ter área de necrose, que termina sendo um aspecto similar na ultrassonografia. Posso ter também nódulos cutâneos ou realces cutâneos. A alteração palpável termina sendo bastante endurecida e vou ter uma piora. O quadro clínico vai ser bastante sugestivo, que apesar dos tratamentos clínicos, a piora vai ser gradual. O aumento do volume mamário também, a retração do CAP, distorções e respostas inflamatórias, respostas incompletas ao tratamento clínico. E já na mastite, eu vou ter um quadro mais florido de espessamento de pele menor do que educação inflamatório, eritema, vermelhidão na pele, edema, abscesso, fístulas,
febre pode existir ou não, e ectasias ductais também com bastante edema ao redor e uma melhora ao tratamento clínico empírico. Então, entrando no cenário das mastites crônicas, que é onde fica a grande área confusional, temos duas grandes possibilidades, a tuberculose e a mastite granulomatose idiopática. E também, quando é que eu vou pensar em um ou outro? Esse caso é um paciente de 31 anos, mastite que evolui com fístulas de repetição, usuária de cannabis de forma regular, e ela sempre vinha para fazer as ultrassonografias com coleções de caráter permeativo, trajetos fistulosos, em ambas as mamas, e que sempre tinha melhora, piora. E tinha realizado tratamentos clínicos diversos, coletas também diversas, culturas diversas. E isso terminou se perdurando por 2 anos. Sempre a paciente fazia um antibiótico empírico, já de segunda linha, não tinha resposta, culturas diversas, negativas, testes terapêuticos com corticoides também sem resposta. Então, comece a pensar na mastite tuberculosa, por conta mais das fístulas cutâneas, das coleções recidivantes, a falta de respostas, e agora, em relação às culturas negativas, como é que uma mastite tuberculosa vai dar uma cultura negativa? A mastite ela pode ter esse aspecto de abscessos com várias fístulas. E, geralmente, em pacientes imunossuprimidos, usuários de drogas também, pode vir acompanhado por linfonodopatias. As fístulas podem ter realces periféricos e podem também ser acompanhados por nódulos. E tem apresentação clínica não só nodular, mas também de forma difusa, com múltiplos focos de drenagem, comportando processo inflamatório, e também a forma esclerosante, que geralmente acomete mais pacientes idosos e tem um maior grau de fibrose. Além do mais, a mastite pode ser exclusiva de linfonodo axilar, como nesse caso a tuberculose ganglionar, onde o linfonodo era bastante atípico, com muitas áreas de necrose no interior. Então, como é que eu consigo melhorar a performance desse diagnóstico por imagem? Como é que eu consigo dar um diagnóstico sem ser por todas as exclusões e por teste terapêutico? Não é sempre que se consegue, mas utilizando esse fluxograma, na maioria das vezes conseguimos flagrar. Primeiro, o ideal é que faça não apenas a cultura da parte líquida, se tiver a parte líquida, mas também a biópsia de fragmentos. Se separe essas biópsias em uma parte para o formol, para ir para a histologia, e na histologia fazer a busca ativa realmente em relação ao granuloma, a necrose caseosa, célula de Langerhans, e utilizar coloração especial. E a outra parte é colocar em soro fisiológico e ir para a cultura direta, para a pesquisa de PCR da Mycobacteria tuberculose, para outro laboratório. Geralmente não é o laboratório de patologia que faz, é o laboratório de análises clínicas que faz esse tipo de investigação. E se existir coleção, faz a cultura diversas do aspirado, e utilizando também os dados clínicos de bacterioscopia, o PPD, o IGRA-TB, preferencialmente, e o raio-x de tórax, apesar de que tudo é um retalho de conchas que a gente vai utilizando para chegar nesse diagnóstico. E lembrando que, apesar da utilização desse fluxograma bastante ajustado, que com certeza cada serviço vai ter o seu fluxograma, o seu POP de investigação da mastite tuberculosa, e com certeza na parte da discussão vamos adentrar como é que o HC faz. Os testes ainda apresentam baixa sensibilidade e especificidade, sendo um diagnóstico um grande desafio. Então, mesmo que eventualmente os testes venham negativos e a clínica seja muito sugestiva, o teste terapêutico deve ser realizado. Agora, não adianta fazer o teste terapêutico e solicitar uma ultrassonografia de acompanhamento achando que vai existir a regressão da imagem junto com a melhora clínica, e não vai. Primeiro a melhora clínica e logo depois vem a regressão da imagem. Então, não faz sentido fazer o acompanhamento dessas pacientes em curto intervalo de tempo. Indo para a mastite granulomatose idiopática, é um diagnóstico clínico de exclusão, a massa endurecida, dolorosa nas pacientes. Pode vir acompanhado também por linfonodopatia, pode simular também carcinoma mamário, e também vai ter culturas sucessivas negativas e a piora do quadro clínico. Então, a malignidade precisa ser afastada eventualmente em alguns casos, e sempre quando é um caso recorrente, pensar também em mastite granulomatose idiopática. E o grande problema é que não tem um teste específico para chegar nesse diagnóstico, e que termina que o maior teste que tem é avaliar a resposta do teste terapêutico. Como nesse caso, literatura, pré-tratamento e pós-tratamento, praticamente já normal.
Então, o que é que a gente vê na prática? A taxa de sucesso desse tratamento clínico com corticoterapia e terapia imunossupressora termina a taxa de sucesso de 60% a 72%, mas que ainda tem uma grande recorrência. E nesse cenário de recorrência de cerca de 20%, inclusive a cirurgia pode ser também indicada, mas que essas pacientes terminam tendo um atendimento bem diferenciado. Por quê? Elas entraram com a suspeita de câncer, saem com o diagnóstico de uma mastite que não tem uma melhora rápida e que teve uma esteira diagnóstica crônica prolongada e que provavelmente vai ter também uma taxa de recidiva alta. Então, quando a gente se depara com um paciente com um quadro clínico de uma mastite crônica, a gente tem que separar nessas gavetas. Se eu tenho um espessamento de pele muito importante, calcificações suspeitas, ulceração e nodulações cutâneas, coloco mais na gaveta de se tratar provavelmente de alteração maligna. Na tuberculose, pensamos mais em áreas endêmicas, pacientes imunossuprimidos, fístulas recidivantes e quando se tem, flagra o diagnóstico etiológico. E na mastite granulomatosa, sendo um diagnóstico de exclusão, teste terapêutico positivo. E daqui a gente termina levantando as bandeirinhas vermelhas. Como assim a bandeirinha vermelha? Qual é o aspecto clínico que pode me trazer uma possibilidade maior de uma mastite granulomatosa? É quando o quadro se resolveu espontaneamente, ou quando existe uma descoloração da mama ou edema sem sinais de casca de laranja, ou quando tem uma biópsia que mostra uma reação multinuclear de células gigantes, ou então uma resposta inflamatória bastante florida. Mas precisamos, eventualmente, nessa esteira diagnóstica, sim, afastar malignidade. Então, infelizmente, o diagnóstico não é imediato. Essas pacientes precisam de bastante empatia e acolhimento. Muitas perguntas são feitas, bastantes respostas não conseguem ser dadas imediatamente. Até porque na mastite granulomatosa, na mastite tuberculosa, desculpe, precisamos também que o diagnóstico seja dado, mas que exista também uma adesão ao tratamento, que é um tratamento bastante prolongado. Na mastite granulomatosa, termina sendo um tratamento que pode se perdurar por até 1 ano. E o follow-up da mastite tuberculosa vai ser por cerca de 21 meses e da mastite granulomatosa também por cerca de 1 ano. Então, são pacientes que vão realmente ficar sendo cativas e que você precisa, eventualmente, responder várias vezes as mesmas perguntas. E na mastite crônica pós-procedimento, quando a paciente coloca o implante, eventualmente, faz alguma cirurgia e termina tendo uma mastite crônica naquela região. A gente precisa saber se essa alteração clínica tem relação, primeiro, com a pele, com a prótese, com o tecido mamário, de onde é que vem, para se evitar fazer procedimentos que terminem piorando o quadro clínico da paciente. Como nesse caso, a paciente tinha uma herniação da cápsula fibrosa que fez uma coleção nessa região e ela ficava, eventualmente, afundando essa herniação, achando que ia melhorar e veio para o serviço fazer a punção dessa área. E terminaria que, provavelmente, se a gente fizesse a punção, faria a exposição desse implante, o que não seria o ideal. Então, é reconhecer qual é o plano que está a alteração e qual seria a finalidade de se realizar um procedimento intervencionista. Assim como também identificar, eventualmente, imagens classificadas como nódulos sólidos, também indicativas de fazer uma biópsia, que se trata apenas de outra herniação próxima ao implante mamário, que na mamografia mimetizou um nódulo, que também não teria benefício algum de fazer o procedimento intervencionista. Então, de forma bem resumida, quando eu tenho um quadro sugestivo de mastite, eu tenho que fazer a parte que é mais fácil, é buscar sinais suspeitos. Se tenho, prossigo investigação por biópsia. Se tenho coleções, vou fazer o que a coleções demanda, estudar e, caso positiva, fazer o tratamento e controle. Se não tiver coleções, tenta-se inicialmente um tratamento clínico. Se houve melhora, ótimo. Se não houve melhoras, preciso entender por que não melhorou e submeter esse material não só ao estudo histológico, mas também o estudo laboratorial de culturas. E o nosso papel enquanto radiologistas é não diagnosticar tardiamente e também evitar laudos vagos, porque isso vai terminar acarretando para a paciente um prolongamento do quadro clínico e também do tratamento clínico.
Estamos inseridos sempre no contexto multidisciplinar, onde precisamos pensar em conjunto, eventualmente, sobre os diagnósticos diferenciais, sobre as suspeitas e ter também um senso crítico de quando eu preciso me comunicar de forma estreita com o mastologista, discutir condutas e procedimentos intervencionistas, como também dominar procedimentos intervencionistas e também ser a primeira pessoa que vai dar para a paciente as primeiras respostas que ela precisa. Bom, pessoal, era isso. E estou à disposição de vocês agora nas discussões. Obrigada, Beatriz, pela excelente aula. Esse update aí foi maravilhoso, super explicativo. E, assim, acho que para os residentes e para a gente, né, se atualizar, foi muito bom. Eu tenho uma pergunta, eu vi que em vários casos aí você mostrou a correlação com a mamografia, né? Eu queria saber, assim, em que casos você faz a correlação com a mamografia, se é sempre, se são casos especiais, assim, gostaria que você falasse melhor sobre isso. Esses casos são casos da vida real, né? Da vida real, que por vezes a paciente só vem ao serviço de imagem porque sentiu alguma coisa, teve uma queixa clínica. Então, é o momento de se atualizar o rastreamento dela. Então, se é uma paciente que tem um rastreamento que está desatualizado, a gente atualiza independente do quadro clínico. Sendo uma paciente, o primeiro caso que eu mostrei, uma paciente de 36 anos que tinha uma queixa palpável na mama esquerda, não existente, então entra no fluxograma também de avaliação palpável e que o ideal é fazer mamografia para se excluir calcificações. Foi exatamente desse quadro dela. Agora, quando a paciente entra exclusivamente pela ultrassonografia, que termina sendo um método de eleição para avaliar um processo inflamatório eventual, solicitamos para realizar a mamografia quando se tem a suspeita da presença de microcalcificações na ultrassonografia, os focos ecogênicos hipermeio ou até mesmo distorção do parênquima mamário. Então, termina sendo esse quadro. Já indo para a ressonância magnética, quando a gente indica a inclusão da ressonância, seria naquele contexto da paciente de alto risco, né? Então, assim, ou quando se tem dúvida em relação à intensa fibrose, de uma paciente com várias mastites de repetição que decursaram com fístulas, ou se você tem alguma dúvida em relação a uma imagem irregular na topografia, mas na maioria das vezes a gente consegue tirar essa dúvida pelo ultrassom apenas. Eu queria saber até de você primeiro, depois da plateia. Quando vocês têm um caso desses, de mastite, né? A gente tenta fazer todo o estudo de cultura, né? A gente aqui no HC faz direto de TB também, quando tem essa coleção, né? Porque a gente tem aqui um fluxo para TB, mas eu queria saber assim, quando que vocês acham que tem que fazer a cor também? Como é que você faz isso, Beatriz? Você só espera terminar o tratamento e não funcionar, ou você já faz a cor direto? Na prática, termina sendo no quadro que realmente não teve melhoras, que teve progressão de doença, que você precisa excluir malignidade, mas num contexto onde você quer flagrar, está pensando no processo tuberculoso mamário, seria realmente frente a uma não melhora do quadro clínico, e quando a paciente não tem coleções, e a gente já vai buscar uma região para se fazer diretamente a pesquisa no fragmento. No serviço público que eu trabalho, não temos a disponibilidade simples e rápida para os materiais de pesquisa de tuberculose mamária. Precisa entrar num comitê de DIP para poder liberar esse tipo de kit, mas na prática privada termina sendo um exame bastante fácil de se acessar. Então, cada realidade termina precisando ser feita o ajuste de acordo com a facilidade ou dificuldade da região. Mas, frente a uma não melhora de um segundo ou terceiro tratamento, já se faz logo a biópsia assim. Eu acho que aqui também, que a gente não faz tuberculose para todo mundo. Acho que também porque essa questão do kit não é um recurso muito econômico, digamos assim. Tem muitas pacientes que vêm triadas do ambulatório de uma médica infectologista nossa, e em muitos casos que ela já manda com o kit pronto para a gente fazer exatamente essa paciente.
Por isso que a gente faz nessas pacientes aqui. Ou então alguma que a gente suspeite, que não respondeu muito bem, a gente suspeita de tuberculose, a gente liga para ela e pede o kit. Também tem um fluxo um pouquinho, acho que parecido com o daí. Em relação à coriquinha, eu acho que também nas pacientes que não tiverem coleção puncionável, que não respondeu e que não tiver coleção. Você vai ter que estudar de alguma forma, eu acho que a forma seria através da core mesmo. Mas não de todas, de cara fazer core em todas, eu acho que não. O que é que você acha? Eu também só queria que vocês comentassem. Sabe uma dúvida que eu tenho, assim, às vezes a gente tem uma certa divergência. Às vezes vem uma paciente pós-cirúrgica com um suspeito de processo inflamatório infeccioso e vem com pesquisa de coleção, né? Quando tem conteúdo ecogênico e não for móvel, eu falo que não dá para funcionar, né? Se for anecótica, a gente funciona. Eu queria saber a opinião de vocês. Vocês sempre tentam, independente do conteúdo, que tem gente aqui que acha que fala assim, cara, tenta, porque às vezes vem mesmo sendo ecogênico. Que vocês acham, assim, frente a esse contexto? Você sempre tenta, quando está muito ecogênico. Para mim, se for móvel ecogênico, ok, porque pode estar líquido. Mas quando está ecogênico, assim, todo, assim, tem septos, eu prefiro não fazer, porque eu acho que não vem, entendeu? E você? Algumas vezes vem, algumas vezes a gente se surpreende, porém só se faz a punção se realmente for clinicamente relevante. Porque a gente passou uma época, né, quando saíram as primeiras publicações em relação a linfoma anaplásico, que qualquer seroma periprótese era classificado como suspeito e solicitado para fazer a biópsia, quando o não especialista fazia o exame de imagem. E daí a gente quantificava várias punções sem a necessidade realmente. Então, é solicitado muito a ultrassonografia no pós-operatório para que a gente diga se é relevante ou não, e se for relevante, tentar fazer a punção, porque por vezes sai e tem alguns artifícios que a gente termina conseguindo utilizar para conseguir trazer essa coleção, que é utilizar agulhas mais calibrosas, inclusive punções de agulha fina, mas mais calibrosas, e até mesmo mobilizar um pouco esses septos, a gente termina conseguindo, pelo menos, fazer a drenagem de alívio da paciente. Eu vou fazer alguns comentários. Em primeiro lugar, Beatriz, obrigado aí por ter vindo. E parabéns aí pela aula, muito didática, bem explanativa e cheia de casos aí da prática diária, né, Beatriz? Então, parabéns. Em relação à mastite, né, TB versus granulomatose, geralmente, quando esses casos chegam para a gente, já chegam de uma forma mais arrastada. Não é aquele caso não é aquele caso que aquela mastite clássica bacteriana, né, que a gente vê, tem epidemia, tem coleção, tem flutuação. Então, esses casos, por exemplo, né, um aprendizado que a gente teve aqui com a Isabela Nizida, que é a infectologista aqui do HC e responsável por esse protocolo aí muito, muito, muito bacana, tá? De pesquisa de TB e mastite, que mudou, né, a nossa prática. Esse protocolo aí que ela instituiu, que ela comenta que é difícil fazer o diagnóstico de tuberculose em mama. Por quê? Porque é palse celular. Você não tem manifestação, né? E tanto é que no protocolo dela, ela pesquisou TB pulmonar e a minoria, quase assim, quase zero das pacientes tinham TB pulmonar associada. Então, isso aí fala a favor que a TB na mama deve ser palse celular e por isso esse quadro ser arrastado e por isso da dificuldade de se fazer o diagnóstico. Aí, acho que entra duas questões, né? Quando essa paciente chega, por exemplo, essa mastite mais crônica e arrastada, talvez sim, né, vale a pena a gente já partir para uma investigação. Por qual motivo, né? Se for TB, o tratamento é antibiótico. Se for mastite granulomatosa, é imunossupressão. Então muda completamente, então muda muito a conduta. Então é algo que a gente tem procurado e a gente tem feito bastante, tá? Cada vez mais core. Os massas têm pedido bastante core ou investigação. Se tiver coleção, é interessante ter, né, o líquido, porque é no líquido que se faz o diagnóstico de TB, tá? E não tendo, se fazer a core direcionado para a área mais hipo, é justamente para a chance de onde você vai encontrar mais a chance, você aumenta a probabilidade de encontrar a bactéria. E aí entra, né, que a Beatriz já comentou muito bem, a questão da investigação. Então, a gente consegue fazer aí a pesquisa, né, de TB, o PCR ele é relativamente sensível, até mais do que a cultura que parece, né,
que você pega o fragmento da core e vai lá para o histo patológico, vai para o HE, e uma parte disso aí você pode ser feito PCR em cima desse material da core, tá? Pesquisa de bactéria. E aqui, por exemplo, ela usa bastante um tubinho lá de cultura chamado Michael F, que é específico. Eu não sei exatamente qual que é a composição, mas é isso que eles utilizam para ali. A gente, quando não tem coleção, o que se faz? Muitas vezes você coloca o próprio fragmento, tá, da core, separa um fragmento e coloca ali para ver, né, se a gente consegue fazer crescer. Então, acho que são etapas importantes. Só para lembrar, dá para resgatar e fazer posteriormente, mesmo que não foi solicitado, a pesquisa de PCR no fragmento da core, tá? No anátomo patológico, no que vai lá para a patologia, dá para fazer. Mesmo, porque é diferente, você não precisa do material. A Natália está perguntando aqui se mesmo se já foi para o formal, dá para fazer pesquisa de bactéria. Dá para fazer, porque é diferente, não é um meio de cultura. Você pesquisa o quê? Sonda de DNA, né? Você é a sonda de DNA, PCR. Então, você vai pesquisar o DNA do M. tuberculosis. Então, isso pode ser feito ali na peça do histopatológico, sem problema nenhum. É como se estivesse fazendo um FISH, tá? É o mesmo princípio, tá? Assim, com metodologias diferentes. Então, isso aí é algo interessante, né? Então, é mais se adendo. E agora, em relação aí, Érica, aquela questão de puncionar ou não puncionar coleção. Porque talvez seja interessante a gente colocar uma agulha sempre que possível, principalmente naquela coleção mais arrastada, para a gente puncionar. Se a gente conseguir colher 2 ml, ali 1 a 2, é o suficiente para fazer uma cultura. Por quê? É antibiograma. Antibiograma que é o chave, porque às vezes você pega um estáfilo que é resistente, né? Você pega a amoxicilina, a clavulin, a clinda, que é bastante, e vai sobrar só quem, muitas vezes? Um acéfalo, tá? E o que eles estão usando bastante. Tanto é que tem muito infecto, conversando com a própria Isabelle Nizida. Uma vez eu perguntei a Isabelle, né? Qual que é o antibiótico legal aí para tratar de saída já uma mastite por estáfilo? Olha, vai de céfalo, cefadroxila, cefuroxima direto, tá? Por quê? Porque é o que resolve. Muitas vezes, quando que foi? Nessa semana passada, um caso, um paciente amamentando, galactocele infectada, 1,2 ml, tratando com clavulin. Você via, o antibiótico estava ali segurando, mas segurando mais ou menos, e a hora que trocou para uma céfalo, o negócio sumiu. Então, é interessante, talvez, você ter um antibiograma na mão. Pensar não em resolver, mas você ter um antibiótico eficaz, tá? Para tratar essas pacientes. Então, quando a paciente, por exemplo, vem com uma galactocele, que você acha que é uma galactocele, mas pode estar infectada, que ela tem um processo inflamatório, você também colhe material. Sempre que Sempre possível, tenta, sim. né? Nesse caso, não, porque tinha 1,2 ml e a coleção era permeativa. Assim, a impressão que dava é que estava tratando, mas tratando parcialmente um antibiótico. Você vê, não, aqui não vai vir material, né? Então, nesse caso, às vezes você trocando, o antibiótico vai bem. Trocou e foi bem. Né? Foi uma troca empírica, mas naquele caso, arrastada, aquela coleção maior que você tem líquido, você vê que tem coleção, talvez é o que a Beatriz comentou, a agulha mais calibrosa e tenta. Às vezes vem. Ainda nesse ponto da paciente amamentando, eu tinha uma pergunta para fazer para vocês, assim, em quais casos a gente puncionar ou não puncionar, e alguma dica de punção, só para a gente discutir em relação à paciente amamentando, eventualmente poder fazer alguma fístula, e quais casos a gente deveria puncionar, e se tem alguma dica para a gente evitar alguma iatrogenia. Tem A alguma fístula do sugestão, Chimise, Beatriz? A fístula do PAF termina sendo um pouco mais difícil, né, de acontecer, mas sempre para paciente amamentando, a gente busca não utilizar a via periareolar. Então, de vez em quando, fazer um caminho mais longo, longe dos ductos, para poder fazer a demonstração. Para a corebiópsia também pode fazer, muito se tinha antigamente de pedir para a paciente suspender a amamentação, mas na verdade não deve ser feito isso. Deve se estimular, inclusive, que ela continue a amamentação e tranquilizar que se eventualmente acontecer uma fístula, as fístulas se resolvem espontaneamente. Então, é o tipo don't touch lesion, né? Que vai se resolver. É só tranquilizar a paciente. Quase nunca é necessário também utilizar medicações para poder parar a amamentação. Então, assim, é para se fazer uma biópsia histológica se realmente tiver dúvida na histologia e se a histologia for realmente importante no caso. Para PAF, não teria muita dificuldade em fazer, só buscar não ir para a incisão periareolar e fazer a punção nas coleções sintomáticas e que você, eventualmente, melhoraria
a resposta clínica da paciente. E eu queria saber uma coisa de vocês também. Quando vocês vão avaliar uma alteração palpável, aí dá essa imagem que parece uma coleção com septo espessado, parede espessada, e tem fluxo periférico ao Doppler muito sugestiva de coleção, processo inflamatório e infeccioso. Vocês, assim, porque no BIRADS ele fala para dar BIRADS 4, tá? E fazer tratamento, e se não resolver, fazer biópsia. Aqui no Brasil é meio difícil você dar um BIRADS 4 e não fazer a biópsia, né? Esperar o tratamento. Eu queria saber se vocês dão BIRADS 2, mandam fazer tratamento e depois biópsia, ou não dão BIRADS, ou vocês fazem como padrão americano. Como é que vocês costumam fazer? Bia? Eu, geralmente, se o quadro é muito sugestivo para ser inflamatório, eu deixo disso descrito, não só no corpo do laudo, mas também na conclusão, que dentre os principais diagnósticos diferenciais, considerar a possibilidade de mastite, para ser inflamatório barra infeccioso, sugiro tratamento clínico e frente a uma não melhora ou não resposta ao tratamento clínico, prosseguir investigação e dou BIRADS 2. Mas deixo explícito e durante o exame a possibilidade. Agora, eu só dou 2 se realmente tiver cara de tudo isso. Se eu tiver uma vírgula de dúvida, coloco um BIRADS 3 e peço para o paciente fazer também um controle em curto intervalo de tempo, além dessa indicação em nota de prosseguir a investigação se não tiver melhora. Também, que é semelhante. Eu não vou. Eu acho que a gente, pelo menos aqui, pode não dar birragem, mas eu acho que a gente acaba dando. Eu acho que ficar dando 4 para a maioria das mastites, a gente tá fazendo mais mal do que bem. Eu acho que quando tiver cara de mastite, dá 2 mesmo e fazer essa recomendação que a Beatriz falou. Se não melhorar clinicamente, voltar para fazer biópsia. E nos casos que a gente tiver uma sombra de dúvida, aí sim, eu acho que a gente poderia lançar mão do 4 e sugerir um estudo histológico. Mas se tem cara de mastite, eu acho que eu daria 2 também. E você, Chimizo? Tem a Vera aqui, Aguilar, também, que tá. A Vera quer falar antes? Quer falar, Vera? Talvez eu... Não, tá. Então, toda vez que a gente se depara com um quadro aí de mastite, a gente tem que ter, talvez, em mente que o diagnóstico, não só a confirmação do diagnóstico, ele vai ser evolutivo. A gente vai precisar de mais de uma rodada aí de exames, do primeiro ultrassom, do segundo e do terceiro ultrassom, justamente para você ver a evolução. A conduta que eu tenho feito aí na prática, eu não dou BIRADS 4, eu não acho que precisa, tá? Chegar, sair de largada, porque quando precisa, a gente tá estranho, o processo inflamatório está associado a alguma massa, a gente vai já indica a biópsia. Quando não, tá? A gente vai precisar de uma evolução. Eu tenho usado 3. Tá? Eu tenho dado BIRADS 3, controle evolutivo, e a hora que melhora e cessa, aí eu passo um downgrade para 2. Então, eu vou sugerindo acompanhamento, tá? E não melhora, em caso de não melhora, eu indico a biópsia. Então, muitos casos vão melhorando, né, com o tempo, e a gente consegue fazer essa evolução dessa forma que eu tenho feito aí na prática diária. E aí, só complementando em relação aí o que a Natália falou em relação à galactocele, tá? Quando funcionar, né, uma galactocele, de novo, a gente não vai ter um guia específico, um guideline, falar, ó, funcione esse volume tal, aspecto tal, isso tal. Tá? Eu acho que o principal nesses casos é você ver, né, avaliar qual que é o desconforto que isso está causando para a paciente, né? E se é aquela galactocele que você vê que não vai, né, esvaziar, que já está infectada, esse sim, talvez valha a pena, né? Uma galactocele pequena, até os próprios massas, eles optam por, não, vamos acompanhar, né? Espera que muitas vezes se resolve, né? Você orienta a paciente a esvaziar mais a mama, não deixar de amamentar, porque às vezes a paciente evita amamentar porque está inflamada, né? Ela acha que vai fazer mal para o bebê. Então isso piora o quadro, né? Na verdade, essa mama ela tem que ser esvaziada. Então, funcionar uma galactocele, acho que vai muito ali de como está o quadro clínico, né, na situação. O paciente está febril, ela está com dor e
está com muita epidemia, acho que a gente tem que entrar e funcionar, esvaziar, porque ali está com um pool de bactéria, o antibiótico não vai ser eficaz, ele não vai chegar ali no centro da galactocele e conseguir esterilizar e que o organismo assumir o controle daquela situação. Então, você precisa muitas vezes entrar. Então, a gente toma a decisão baseada ali no quadro clínico quando a gente vê. E uma coisa interessante, e até que eu tenho principalmente para as galactoceles infectadas e para as coleções de uma forma geral, que está quando você puxa, vem aquele pus, tá? Aquela coleção espessa, esverdeada, porque eu tenho feito lavagem, tá? Eu aspiro, esvazio, injeto soro, esvazio, injeto soro, até ficar mais claro, né? Até começar a vir sem grumos. E é impressionante o quanto que a gente consegue, o quanto que sobra lá dentro. Sobra muito, 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 muito conteúdo espesso. Então, lavar, né? Lava e aspira. É coisa normal, né? Você entrou com gel, você aspira, sei lá, você tirou 2 ml, você injeta 2 ml de soro e puxa. Você aspirou 5, injeta 5 e puxa. Injeta 5 e puxa. E vai lavando, lavando, lavando. Por quê? Qual que é a ideia de uma drenagem? A ideia de uma drenagem é sempre você diminuir o pool de bactéria. Vai sobrar bactéria? Vai sobrar. A gente quer diminuir. Por quê? Porque com antibiótico você consegue aí sim controlar. Né? Um abscesso não consegue ser controlado, o organismo não consegue controlar, porque a quantidade de bactéria é enorme. Né? Não dá, e o antibiótico não chega lá no meio da coleção. A partir do momento que você dá essa ajuda ali para o organismo reassume e você controla a infecção dessa forma. E outra coisa, né? Muitas vezes a galactocele não se resolve 100%, a paciente às vezes volta a ter, mas só o fato, né, de você reduzir a bactéria e ela drenar, ela conseguir drenar, encher, esvaziar, esse movimento do enchimento, esvaziamento do leite, né, na amamentação, na sucção, já é o suficiente para ela não ter mais a infecção. Você resolve a infecção. A gente não precisa resolver a galactocele em si, a gente precisa resolver a infecção, né? Chimizo, ainda nesse ponto que você falou que você injeta soro e volta com o líquido, teria alguma indicação ou alguma, não sei se você já fez alguma vez de colocar algum medicamento, assim, algum antibiótico no local? Teria alguma melhoria? Não sei. Não, isso aí eu não sei, eu desconheço. Eu desconheço alguma coisa desse tipo, Não, não. pensando no mesmo propósito, porque se é difícil de Não, chegar, eu não sei. nunca fiz. Não, porque eu acho que, não sei, assim, se for pensar como que é o mecanismo de ação do antibiótico, eu acho que ele tem que chegar ali pela via endovenosa, ele passar ali para o meio celular. Eu acho que talvez não tenha atividade ali como agente esterilizante se você injetar direto, né? Então, acho que tem que ter uma interação. Talvez a única coisa que funcionaria, mas aí não é legal, né? Você não vai fazer, né? Injetar qualquer agente antisséptico, porque talvez se cause muito mais inflamação, irritação local. Acho que o bom e velho soro eles fazem. Para outros abscessos, para vocês, quando eles drenam o abscesso, para um cirurgião drena outra parte do corpo, é de regra, né? Eles lavam até você conseguir ter uma loja limpa. Então, é baseado nesse princípio, tá? É baseado nesse princípio. Legal. Eu acho que essa técnica é boa mesmo. E é como a Beatriz falou, essa coisa da fístula, ela se resolve sozinha. Então, acho que não precisa ter muito medo disso, não. Vocês tiveram caso de fístula, Beatriz, Eu a não. Érica, a Natália? Nunca tive. Não. Eu já tive sem que, assim, de uma paciente ter uma galactocele, a gente está fazendo uma biópsia que o médico pediu, e drenar espontaneamente o líquido de leite entremeado com verde, entendeu? Mas aí saiu tudo, o paciente sentiu melhor, o antibiótico funcionou. Foi meio grotesco, assim, né? Mas, assim, resolveu. Não fizemos a lavagem, mas resolveu da paciente. O médico ficou super feliz. Mas essa técnica do Shimizu eu achei boa, né, para a gente fazer. E não raro a gente tem isso mesmo de. E aí, mas aí eu faço a mamografia para confirmar que é uma galactocele, sabe? Porque muitas vezes parece como um nódulo complexo sólido cístico, né? Que tinha sido assim. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu termino fazendo um pouco, Érica, é o seguinte, quando em qualquer coleção, não é só paciente amamentando, mas se uma coleção está muito próximo à pele, está faltando aqueles poucos milímetros para ela fistulizar por si só, e eu estou indo drenar antes de que ela fistulize, eu não vou facilitar o caminho e utilizar uma incisão ou então chegar na lesão muito próximo pela pele, porque vai terminar que o que não saiu na punção vai terminar saindo espontaneamente e vai ficar essa situação chata
que a paciente volta e fala, doutora, depois da punção eu piorei porque ficou saindo. Então, daí eu faço um caminho um pouco maior para chegar lá e dificultar essa saída. Porque, no fim das contas, vai exigir mais do que o Chimizo falou. Se você está querendo que não fistulize sozinho, então tem que lavar o máximo possível e tentar tirar o máximo possível. Então, só para ver se eu entendi direitinho, nesses casos que já está quase fistulizando, seria para um caminho completamente longe para aquele trajeto fistuloso não acontecer, não é isso? Não tem um certo nem um errado, certo? Aham, Mas não, mas eu digo assim, experiência. se você fizer logo próximo à pele, vai ser muito provável que vai ficar drenando o sol. O que, no fim das contas, não é tão ruim, certo? Porque vai fazer, às vezes, de uma drenagem espontânea. Agora vai demorar mais, a paciente vai ficar utilizando o curativo porque vai melar a roupa, enfim, ela vai ter o entendimento que piorou. Então, se você conseguir fazer isso de forma mais sorrateira, mais minimamente perceptível, seria o melhor. Alguém tem mais alguma pergunta ou algum comentário sobre o assunto? Esse assunto é bem legal, né? É, acho que é um desafio, né? O manejo dessas pacientes. Então, deixa eu ver aqui se alguém tem mais alguma coisa para perguntar. Bom, então, eu acho que eu vou encerrar a reunião. Queria agradecer muito a presença da Bia nessa sua agenda tão agitada, né, Bia? Já está com as malas prontas, indo para o CBR, ensinar muito mais, compartilhar seu conhecimento. Queria agradecer novamente pela palestra. Vai ficar aí no YouTube para todo mundo ter acesso. Agradecer a presença de todos também. Obrigada, viu, Bia? Quer Vai falar alguma ficar coisa? Vai ficar aqui a dica para os residentes, não só para os residentes, mas também para quem faz mama, o lançamento do livro da coleção Mama, que o CBR vai lançar oficialmente na sexta-feira agora. As pré-vendas já iniciaram pelo site, então tá um conteúdo bastante atualizado e inovador também. Não só tem a parte escrita, mas também tem os iconográficos e também tem as mídias digitais e perguntas e respostas. Então, assim, está um conteúdo realmente diferenciado. Já peguem os seus exemplares e a grande maioria dos radiologistas brasileiros estão participando, sim, desse grande evento do lançamento, que não é só o lançamento do livro Mama, mas também são 15 capítulos, 15 edições, na verdade, que vão ser lançadas concomitantes, de cada subespecialidade. E é amanhã que a gente só para sábado, né, Érica? São todos os dias do CBR, 24 horas do Congresso ligado. Então, quem tiver em Salvador, a gente se encontra lá. Isso aí, pessoal. Não percam a oportunidade, já garantam o seu e aproveitem leve para o Congresso para ter o autógrafo do pessoal, né? Então tá bom, gente. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigado. Até a próxima.